A apostasia da fé no terceiro segredo de Fátima e o que acontecerá antes e depois do aviso. A apostasia da fé, antes do aviso. Em primeiro lugar, antes de falarmos sobre a apostasia, que significa a perda da verdadeira fé, vamos saber o que significa o aviso, que será mundial. O aviso é uma coisa que vem diretamente de Deus. Será visível no mundo inteiro, qualquer que seja o lugar onde alguém se encontre. Será como que a revelação, interior a cada um, será revelado os pecados de cada ser humano. Todos sentirão, tanto os crentes quanto os não crentes de todos os países. E mais, é como uma purificação para o milagre. É como uma catástrofe. Fará com que pensemos nos mortos, ou seja, que prefiramos estar mortos a sofrer o aviso. A apostasia da fé. O que nos conta o padre Malachi Martins sobre o terceiro segredo de Fátima e da sua ligação à mensagem de Garabandal sobre a apostasia da fé. Durante os 4 anos antes de sua morte, que ocorreu em 1999, tive o privilégio de conhecer padre Malachi Martins. Depois de ouvir suas entrevistas e ler alguns de seus livros, comecei perguntando a sua opinião sobre as mudanças preocupantes no santo sacrifício da missa. Ele acabou se oferecendo para me guiar espiritualmente. Tive então com ele uma interação substancial nos 4 anos seguintes, e durante esse tempo, muitas vezes falou sobre Fátima. Fátima foi o acontecimento mais importante do século XX, e que o cumprimento de seu mandato foi a tarefa mais urgente que a Igreja e o mundo enfrentam. Ao ouvir as suas entrevistas, notei que quando ele falou sobre Fátima, falou com autoridade, como os contemporâneos de Nosso Senhor sobre seus ensinamentos. E assim, durante a nossa primeira conversa telefônica, eu disse: "Eu tenho a impressão de que você sabe o segredo de Fátima." E o padre Malaquias respondeu: "Eu sei." Quando nos encontrarmos na próxima semana, citando o ceticismo sobre o movimento carismático, eu perguntei como uma piada: "O Espírito Santo revelou o terceiro segredo?" "Oh, não," ele respondeu. Eles me mostraram uma cópia do terceiro segredo, quando o Papa João XXIII abriu em 1960 e pediu a opinião de um grupo de cardeais. Um deles foi o cardeal Agustin Bea. Então eu me atrevi a perguntar: o terceiro segredo é sobre a apostasia na Igreja, não é? Essa hipótese foi baseada nos poucos dados dispersos em Fátima, que veio a ser conhecido durante os anos de fome espiritual dos anos 70 e 80, e o raciocínio de Frère Michel de La Sainte Trinité. Materiais punições já estão previstas na segunda parte do segredo. O terceiro segredo prevê uma punição de natureza espiritual. Fiquei surpreso quando o padre Malaquias respondeu: "A apostasia na Igreja constitui o fundo ou contexto do terceiro segredo. A apostasia agora começa. Mas a punição prevista para o segredo são muito reais, castigos físicos são, e eles são terríveis. Basta matar 1 bilhão de pessoas." Eu disse então a conversa que teve o cardeal Bea, quando o cardeal deixou o encontro com o Papa e seus assessores informaram que o Papa João XXIII ficou pálido como a morte. "Que é isso, Eminência?" perguntei. "Basta matar 1 bilhão de pessoas." "Olha isso." Ele entregou-me uma folha de papel com 25 linhas manuscritas. Desde aquele dia, cada palavra do texto permanece indelevelmente gravada na mente. Cardeal Bea fez essa declaração sobre os milhões de pessoas, porque o Papa havia decidido não revelar o terceiro segredo, e consagrar a Rússia. Pedi ao padre Malaquias se eu pudesse dizer algo mais sobre esta punição terrível que iria matar 1 bilhão de pessoas. Ele explicou que, antes de ler o segredo, ele foi convidado a realizar um juramento de não revelar, mas ele pensou que deveria ter sido revelado, e que Nosso Senhor e Nossa Senhora queriam que se soubesse. Portanto,
mencionava sobre o terceiro segredo sempre que podia, falou em torno dele, dando o máximo de informações sobre ele, bem como o número máximo de faixas sobre ele, sem realmente revelar o texto. Então, muito rapidamente chegou a citar uma lista de possíveis calamidades e disse que alguns deles estavam no segredo. Embora a lista incluía coisas como a Terceira Guerra Mundial, a morte do Papa, e os 3 dias de trevas, não foi particularmente instrutiva, porque nem todos os castigos estavam na lista, e nem tudo o que foi listado fazia parte da punição. A punição espiritual. A punição espiritual aparentemente começou pouco depois de 1960. Resultam na recusa do Santo Padre, Padre Martim disse. Cardeais, bispos e sacerdotes estão a cair como folhas no inferno. A fé desaparecer em vários países e continentes. Muitos dos eleitos perderão a fé. As coisas vão ser tão más que, se Nossa Senhora não intervir, ninguém seria salvo. Deus vai retirar graça. Padre Malachi disse-me que a apostasia na igreja era o fundo ou o contexto do terceiro segredo. Mas ele também disse que este castigo espiritual fazia parte do castigo que Deus infligiria se não fossem obedecidas as ordens de Nossa Senhora. A este respeito, várias vezes, disse uma coisa perturbadora. Deus vai retirar graça. Esta parece ser uma coisa muito difícil para Deus, como sabotar a sua própria vontade que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas deve ser considerado antes de um círculo vicioso. Quando o Papa se recusou a revelar o segredo e se recusou a consagrar a Rússia, perdeu o direito das graças para si e para a Igreja, e aparentemente, também foi punido pela sua desobediência. Satanás vai ganhar poder nos escalões superiores da Igreja. Outra parte do castigo espiritual que ele mencionou várias vezes foi: Satanás quer conquistar o poder, mesmo nos mais altos escalões da Igreja. A mais forte afirmação veio de uma pessoa que telefonou a Art Bell, dizendo que um velho jesuíta lhe havia dito que o último Papa estará sob o controle de Satanás. Padre Martim respondeu que esse homem teria um meio de ler, ou que tenham lhe dado o conteúdo do segredo. No entanto, ele disse que a citação era imprecisa. E isso é porque ninguém estava autorizado a citar exatamente o segredo. Mas mesmo que a citação "o último Papa estará sob o controle de Satanás" seja precisa, o Padre Martim mudou os últimos 2 principais componentes dessa frase. O último Papa, disse ele, não significa necessariamente o último Papa antes do fim dos tempos, mas o último Papa destes tempos. Você quis dizer que o último Papa antes da consagração da Rússia? E depois das palavras "sob o controle de Satanás" pode ter vários significados. Padre Martim usado para explicar quando se fala de exorcismos e atividades demoníacas, existem várias maneiras de como Satanás pode controlar um ser humano, parcialmente ou totalmente. A pessoa pode ter vendido a alma ao diabo em troca de um favor, ou Satanás pode controlar essas pessoas e circunstâncias que cercam essa pessoa. O lamento do Papa Bento XVI a vários visitantes no seu escritório papal: minha autoridade termina depois dessa porta. Levanta a questão de até que ponto a Igreja já atingiu esse status? Podemos ver que o castigo espiritual tem vindo a aumentar desde 1960. Este terrível castigo não vem sem aviso, disse ele, mas só aqueles que já foram renovados no coração, e provavelmente será uma minoria, irão reconhecê-lo pelo que ele é e se preparar para as tribulações que se seguirão. Tudo isto acontecerá antes do aviso, que apanhará de surpresa toda a humanidade. Irmãos, os apelos do céu são constantes. Nossa Senhora tem avisado sobre os castigos e sobre o aviso em muitos lugares, mas infelizmente o ser humano não quis e não quer escutar.
O tempo está se esgotando e precisamos com urgência uma mudança de vida, de olhar para o alto e suplicar a misericórdia de Deus para que esses castigos sejam reduzidos. Senhor, tenha misericórdia do mundo inteiro. Amém.